Sermão: A ressurreição de Cristo. Segundo São Marcos. A ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Lê-se, estes dias, como é costume, segundo cada um dos livros do Santo Evangelho. Na leitura de hoje, ouvimos Jesus Cristo censurando os discípulos, primeiros membros seus, companheiros seus, porque não criam estar vivo, aquele mesmo por cuja morte choravam. Pais da fé, mas ainda não fiéis, mestres. E a terra inteira haveria de crer no que pregariam, pelo que, aliás, morreriam, mas ainda não criam. Não acreditavam ter ressuscitado aquele que haviam visto ressuscitando os mortos. Com razão, censurados, ficavam patenteados a si mesmos, para saberem o que seriam por si mesmos, os que muito seriam graças a ele. E foi deste modo que Pedro se mostrou quem era, quando iminente a paixão do Senhor, muito presumiu, chegada a paixão, titubeou. Mas caiu em si, condoeu-se, chorou, convertendo-se a seu Criador. Eis quem eram os que ainda não criam, apesar de já verem. Grande, pois, foi a honra a nós concedida por aquele que permitiu crêssemos no que não vemos. Nós cremos pelas palavras deles, ao passo que eles não criam em seus próprios olhos. A ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo é a vida nova dos que creem em Jesus, e este é o mistério da sua paixão e ressurreição, que muito devíeis conhecer e celebrar. Porque não sem motivo desceu a vida até a morte. Não foi sem motivo que a fonte da vida, de onde se bebe para viver, bebeu desse cálice que não lhe convinha. Porque a Cristo não convinha a morte. De onde veio a morte? Vamos investigar a origem da morte. O pai da morte é o pecado. Se nunca houvesse pecado, ninguém morreria. O primeiro homem recebeu a lei de Deus, isto é, um preceito de Deus, com a condição de que se o observasse viveria e se o violasse morreria. Não crendo que morreria, fez o que o faria morrer, e verificou a verdade do que dissera quem lhe dera a lei. Desde então, a morte. Desde então, ainda, a segunda morte, após a primeira, isto é, após a morte temporal, a eterna morte. Sujeito a essa condição de morte, a essas leis do inferno, nasce todo homem, mas por causa desse mesmo homem, Deus se fez homem, para que não perecesse o homem. Não veio, pois, ligado às leis da morte, e por isso diz o Salmo, livre entre os mortos. Salmo 87. Concebeu, sem concupiscência, uma virgem, como virgem deu-lhe a luz, virgem permaneceu. Ele viveu sem culpa, não morreu por motivo de culpa, comungava conosco no castigo, mas não na culpa. O castigo da culpa é a morte. Nosso Senhor Jesus Cristo veio morrer, mas não veio pecar, comungando conosco no castigo sem a culpa, aboliu tanto a culpa como a castigo. Que castigo aboliu? O que nos cabia após esta vida. Foi assim crucificado para mostrar na cruz o fim do nosso homem velho, e ressuscitou, para mostrar em sua vida, como é a nossa vida nova. Ensina o apóstolo, foi entregue por causa dos nossos pecados, ressurgiu por causa da nossa justificação. Romanos 4:25. Como sinal disto, fora dada outrora circuncisão aos patriarcas, e no 8º dia todo indivíduo do sexo masculino devia ser circuncidado. A circuncisão fazia-se com cutelos de pedra, porque Cristo era a pedra. Nessa circuncisão significava-se a expoliação da vida carnal a ser realizada no 8º dia pela ressurreição de Cristo. Pois o 7º dia da semana é o sábado, no sábado o Senhor jazia no sepulcro, 7º dia da semana. Ressuscitou no 8º. A sua ressurreição nos renova. Eis porque, ressuscitando no 8º dia, nos circuncidou. É nessa esperança que vivemos. Ouçamos o apóstolo dizer: se ressuscitasses com Cristo. Como ressuscitamos, se ainda morremos? Que quer dizer o apóstolo em se ressuscitasses com Cristo? Acaso ressuscitariam os que não tivessem antes morrido? Mas falava aos vivos, aos que ainda não morreram. Os quais, contudo, ressuscitaram. O que quer dizer? Vede o que ele afirma, em se ressuscitasses com Cristo, procurai as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus, saboreai o que é do alto, não o que está sobre a terra. Por que estáis mortos? É o próprio apóstolo quem está falando, não eu. Ora, ele diz a verdade, e, portanto, digo-a também eu. E por que também a digo? Acreditei e por causa disto falei. Salmo 115. Se vivemos bem, é que morremos e ressuscitamos. Quem, porém, ainda não morreu, também não ressuscitou, vive mal ainda, e se vive mal, não vive. Morra, para que não morra. Que quer dizer? Morra, para que não morra. Converta-se, para não ser condenado. Se ressuscitasses com Cristo, repito as palavras do apóstolo,
procurai o que é do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus, saboreai o que é do alto, não o que é da terra. Pois morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, aparecer, então também aparecereis com ele na glória. São palavras do apóstolo. A quem ainda não morreu, digo-lhe que morra; a quem ainda vive mal, digo-lhe que se converta. Se vivia mal, mas já não vive assim, morreu; se vive bem, ressuscitou. Mas, que é viver bem? Saborear o que está no alto, não o que sobre a terra. Até quando és terra e a terra tornarás? Até quando lambes a terra? Lambes a terra, amando-a, e te tornas inimigo daquele de quem diz o Salmo: os inimigos dele lamberão a terra. Salmo 79. Que éreis vós? Filhos de homens. Que sois vós? Filhos de Deus. Ó filhos dos homens, até quando tereis o coração pesado? Por que amais a vaidade e buscais a mentira? Que mentira buscais? O mundo. Quereis ser felizes, sei disto. Dai-me um homem que seja ladrão, criminoso, fornicador, malfeitor, sacrílego, manchado por todos os vícios, soterrado por todas as torpezas e maldades, mas não queira ser feliz. Sei que todos vós quereis viver felizes, mas o que faz o homem viver feliz, isso não quereis procurar. Tu, aqui, buscas o ouro, pensando que com o ouro serás feliz, mas o ouro não te faz feliz. Por que buscas a ilusão? E com tudo que aqui procuras, quando procuras mundanamente, quando fazes amando a terra, quando fazes lambendo a terra, sempre visas isto, em ser feliz. Ora, coisa alguma da terra te faz feliz. Por que não cessas de buscar a mentira? Como, pois, haverás de ser feliz? Ó filhos dos homens, até quando sereis pesados de coração, vós que onerais com as coisas da terra o vosso coração? Salmo 4:3. Até quando foram os homens pesados de coração? Foram-no antes da vinda de Cristo, antes que ressuscitasse o Cristo. Até quando tereis o coração pesado? E por que amais a vaidade e procurais a mentira? Querendo tornar-vos felizes, procurais as coisas que vos tornam míseros. Engana-vos o que descaiais, é ilusão o que buscais. Queres ser feliz? Mostro-te, se te agrada, como serás. Continuemos ali adiante, no versículo do Salmo. Até quando sereis pesados de coração? Por que amais a vaidade e buscais a mentira? Sabei. O quê? Que o Senhor engrandeceu o seu santo. Salmo 4:3. O Cristo veio até nossas misérias, sentiu a fome, a sede, a fadiga, dormiu, realizou coisas admiráveis, padeceu duras coisas, foi flagelado, coroado de espinhos, coberto de escarros, esbofeteado, pregado no lenho, traspassado pela lança, posto no sepulcro, mas, no terceiro dia ressurgiu, acabando-se o sofrimento, morrendo a morte. Eia, tende lá os vossos olhos na ressurreição de Cristo, porque tanto quis o Pai engrandecer o seu santo, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu a honra de se assentar no céu à sua direita. Mostrou-te o que deves saborear se queres ser feliz, pois aqui não o poderás ser. Nesta vida não podes ser feliz, ninguém o pode. Boa coisa que desejas, mas não nesta terra se encontra o que desejas. Que desejas? A vida bem-aventurada. Mas aqui não reside ela. Se procurasses ouro num lugar onde não houvesse alguém, sabendo da sua não existência, haveria de te dizer: por que estás a cavar? Que pedes à terra? Fazes uma fossa na qual has de apenas descer, na qual nada encontrarás. Que responderias a tal conselheiro? Procuro ouro. Ele te diria: não nego que exista o que descias, mas não existe onde o procuras. Assim também, quando dizes: quero ser feliz. Boa coisa queres, mas aqui não se encontra. Se aqui a tivesse tido Cristo, igualmente a teria eu. Vê o que ele encontrou nesta região da tua morte, vindo de outros paramos, que achou aqui senão o que existe em abundância? Sofrimentos, dores, morte. Comeu contigo do que havia na cela de tua miséria. Aqui bebeu vinagre, aqui teve fel. Eis o que encontrou em tua morada. Contudo, convidou-te à sua grande mesa, a mesa do céu, a mesa dos anjos, onde ele é o pão. Descendo até cá, e tantos males recebendo de tua cela, não só não rejeitou a tua mesa, mas prometeu-te a sua. E que nos diz ele? Crede que chegareis aos bens da minha mesa, pois não recusei os males da vossa. Tirou-te o mal e não te dará o seu bem? Sim, dá-lo-á, prometeu-nos sua vida, mas é ainda mais incrível o que fez. Ofereceu-nos a sua morte. Como se dissesse: na minha mesa vos convido.
Nela ninguém morre, nela está a vida verdadeiramente feliz, nela o alimento não se corrompe, mas refaz e não se acaba. Eia para onde vos convido, para a morada dos anjos, para a amizade do Pai e do Espírito Santo, para a ceia eterna, para a fraternidade comigo, enfim, a mim mesmo, a minha vida eu vos conclamo. Não quereis crer que vos darei a minha vida? Retende, como penhor a minha morte. Agora, pois, enquanto vivemos nesta carne corruptível, morramos com Cristo pela conversão dos costumes, vivamos com Cristo pelo amor da justiça. Não haveremos de receber a vida bem-aventurada senão quando chegarmos àquele que veio até nós, e quando começarmos a viver com aquele que por nós morreu.